tudo bem? Como vocês estão? Eu tô aqui de novo. Primeiro, né, eu postei nas redes sociais lá que as aulas gravadas que eu tinha anunciado no último vídeo, que eu colocaria numa nova playlist e tal, não vai ser possível colocar mais essas aulas gravadas, né? A gente não tem autorização da igreja para fazer isso, de gravar uma aula oficial e postar, publicar, né, na verdade. Então, eu retirei lá do ar, mas não tem problema porque eu vou continuar dando as dicas para vocês fazerem em casa com os seus filhos ou com as suas crianças, caso você seja líder aí delas, ok? Que é muito possível fazer essas aulas online. Beleza? No bloco de escrituras dessa semana, então, Moroni está sozinho, não é? Já tem aquela iniquidade toda espalhada pela face da terra pelos lamanitas. Os nefitas já foram todos exterminados devido à iniquidade deles e os lamanitas guerreavam entre si. Era só iniquidade, não tinha mais ninguém vivendo o evangelho ali no meio, né? A não ser os 3 nefitas que o Senhor tinha retirado ali da terra e Moroni, que estava escondido, né, para não ser morto, porque o seu pai Mormon já tinha sido morto em batalha nessa época. E ele ensina coisas muito importantes nesse período. E inclusive ele foi um grande exemplo pra gente, né? E graças a ele também nós sabemos de tudo isso que aconteceu e podemos aprender com o seu exemplo e com as suas palavras. E o que vocês podem fazer com as crianças? Lembrando que eu vou deixar o arquivo aqui em PDF para vocês fazerem, ou por aula virtual ou aula presencial, se você for pai aí, ou mãe, né? Você pode usar esses slides ou fazer de uma forma manual. Essas ideias, eu sempre dou uma olhada no manual do Vem Segue-me da primária para ter uma direção, para ter às vezes umas ideias a mais aí. Então, tem coisas que são parecidas que estão lá, mas muitas coisas também eu trago aqui diferente, né? Que eu vou tendo ideias em cima do que já foi postado, publicado nos manuais da igreja, ok? Então é esse o caso. Eu peguei umas ideias ali da primária, mas só como um norte. Então tem alguma coisa parecida, mas o resto eu pensei depois, ok? Bom, então vocês podem começar perguntando isso, né? Que o próprio slide já vai mostrar para as crianças, né? Vocês sabiam que tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon testificam de Jesus Cristo? E aí vocês vão mostrar o mapa mundi, como diz lá na primária. O mapa mundi que eu coloquei aqui com as escrituras nos continentes certos ali, mostrando o que é referente a Jerusalém, aos arredores, e o que é referente às Américas, né? Qual livro está em uma parte, qual livro está em outra, que são os registros históricos daquele povo, certo? E aí vocês vão falar sobre assuntos, sobre o que está escrito na Bíblia e o que está escrito no livro de Mórmon, né? Vocês lembram de alguma história que tem na Bíblia? Vocês lembram de alguma história que tem no livro de Mórmon? E aí no slide eu vou colocar os livros um do lado do outro. E aí eu vou colocar os assuntos, né? Um ou outro. Vou colocar 3 da Bíblia e 3 do livro de Mórmon que estejam só nesses livros. E aí eu vou colocar as imagens lá e vocês vão fazer o jogo da adivinhação. A adivinhação, se a criança ainda não souber, né, dessas histórias, onde que elas estão. Se estão na Bíblia ou se estão no livro de Mórmon. Mas se elas souberem, vai ser só um joguinho para elas reforçarem o aprendizado, né? E aí vai ficar lúdico, porque eu vou colocar imagens de desenhinhos que se relacionam com a história. Então, por exemplo, Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, né? Essa história tá onde? Tá na Bíblia ou tá no livro de Mórmon? E ela vai estar lá no meio dos livros. E aí ela vai falar onde que tá e você mostra a resposta certa e a figurinha vai lá para dentro do livro referente. Do livro de Mórmon, sei lá, a história de Nefe, tá dentro do livro de Mórmon ou tá dentro da Bíblia? A figurinha tá lá no meio deles. Aí quando adivinhar, quando for mostrar a resposta, ele vai para dentro do livro de Mórmon. Então eu vou dar 3 exemplos de cada um e 3 exemplos que estejam nos 2 livros, para mostrar para eles que um testifica do outro e também tem histórias em comum, ok?
Então vou fazer essa referência de um ou outro de uma forma mais ludicazinha aí para as crianças. E aí vocês vão falar que Moroni estava sozinho, né? Como a gente falou lá no começo do vídeo. Ele estava completamente sozinho, mas todo o resto estava fazendo coisas erradas. Quem aqui já se sentiu assim, né? Muitas vezes no meio de tantas pessoas a gente se sente sozinho. Né? Por quê? Porque às vezes a nossa postura é tão diferente da postura do outro, do comportamento do outro, que eu não me encaixo ali. Mas não tem problema, desde que eu esteja fazendo certo, não tem problema. E é isso que vocês vão ter que ensinar para as crianças, né? Que Moroni também, ele continuou fazendo certo, mesmo estando sozinho, ou mesmo se sentindo sozinho. E aí vocês podem jogar a pergunta, né? Alguém aqui já se sentiu sozinho, né? Fazendo certo sozinho? Ou quando todo mundo estava fazendo errado, você decidiu fazer o certo? Ou não, né? Às vezes você ficou pensando, mas fez errado também. E vai entrar num debatezinho lá para as crianças também poderem interagir e se expressar com as suas experiências pessoais. Uma coisa rápida, tá bom? E aí vocês vão poder mostrar situações aqui que eu deixei no slide, qual que seria a postura correta, né? Então, por exemplo, falar palavras feias ou falar palavrões. Aí você vai ter uma imagem de todo mundo fazendo e uma imagem de só alguns fazendo e outro não. Qual é a postura correta? Qual está agindo de acordo com os ensinamentos do Pai Celestial? E quando você faz o certo, você se sente mal ou você se sente bem? E aí, mostra um outro exemplo de qualquer outra coisa, que aí eu acho que eu vou colocar, não fiz ainda o slide, por isso que eu tô falando. Mentira, ou sobre, sei lá, ser desobediente, coisas assim. E aí vou colocar exemplos de figuras, eles vão ter que falar qual é o comportamento adequado, né? Mesmo que todos estejam fazendo errado, certo? E depois disso vocês vão passar para a última parte da atividade, que também é um joguinho, que vai falar, última parte não, tem essa e depois o fechamento, que é um joguinho que eles vão ter que adivinhar, que a gente vai falar dos milagres, né? Que Deus é um Deus de milagres. Foi isso que Moroni também estava ensinando, que os milagres, eles existem, né? E sempre vão existir. E aí vocês vão colocar exemplos das escrituras que está aqui no slide. Eles vão ter que encontrar, né? Você vai falar do milagre que tem ali, que está referente aqui no PowerPoint, e eles vão ter que encontrar na figura toda, no slide todo, vão ter várias figuras misturadas, eles vão ter que encontrar aquela figura daquele milagre que está ali representando. E aí você dá um tempo também. Aí eles têm, sei lá, se tiver muito fácil de encontrar, você dá menos tempo. Se tiver mais difícil para eles encontrarem, você dá mais tempo. E aí você fica lá fazendo contagem regressiva para dar uma tensãozinha, sabe? Para ficar uma dinâmica mais legal. E aí eles têm que encontrar aquela imagem daquele milagre. Isso você pode fazer, né? Acho que eu vou fazer uns 3 slides sobre isso para mostrar os milagres que aconteceram nas escrituras e falar dos nossos milagres hoje em dia. Quais são os milagres que a gente tem hoje em dia? Fazer um debatezinho sobre isso, para então finalizar, cada um mostrar o seu livro de Mórmon ali, né? Pedir para eles trazerem o livro de Mórmon e eles dizerem o que eles mais gostam do livro de Mórmon, né? Tem alguma história favorita deles lá? Ou então, qual parte da aula de hoje, da mensagem da aula de hoje, que eles mais gostaram de saber? Né? E eles têm que falar, cada um tem que mostrar o livro de Mórmon enquanto fala o que mais gostou ou o que mais gosta do livro de Mórmon, certo? E a gente fecha a atividade fazendo isso, lembrando que Moroni foi que enterrou as placas de ouro e que essas placas são hoje o livro de Mórmon, né? Todas aquelas histórias resumidas estão ali com a gente, porque ele protegeu essas placas no final e enterrou para que Joseph Smith encontrasse depois na hora que o Senhor quis, para então a gente poder ter a mesma coisa que ele tinha naquela época, tantos anos atrás, que é incrível. Toda vez que eu penso nisso eu acho maravilhoso e fascinante, saber que todo aquele tempo, tantos anos lá atrás, tudo que aconteceu está nas nossas mãos hoje, com muito sangue, com muita luta, com muito sofrimento. Aquele livro foi protegido pra gente. Então essa é a ideia, gente. Com certeza as crianças vão gostar. Saibam fazer
de uma maneira que elas participem, de uma maneira clara, para que fique bem legal para elas aprenderem. Tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo!